Enxaqueca e cefaleia tensional. O que fazer para melhorar? No primeiro caso, se liberar de ressentimentos, de frustrações, devido a uma desvalorização intelectual profunda. E no segundo caso, uma sobrecarga de tarefas. Eu tenho que resolver tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Vamos entender melhor sobre isso? Eu sou o Rafael e hoje quero trazer para você com mais profundidade sobre as questões emocionais, questões simbólicas que estão envolvidas em gerar esse tipo de sintoma, de doença que é a enxaqueca e a cefaleia tensional. Então vamos entender primeiro a diferença entre enxaqueca e cefaleia tensional. A enxaqueca, ela tem uma característica de ser uma dor bem intensa, unilateral, então normalmente só de um lado da cabeça, normalmente na região das têmporas e no fundo de olho. E é uma dor latejante, muitas vezes ela gera fotossensibilidade, então fica sensível à luz, por isso que é normal a pessoa precisar ficar num ambiente escuro. Ela pode também dar náusea e sensação de enjoo, tá? A cefaleia tensional, ela vem de tensão, então é a tensão muscular gerada principalmente na região dos ombros e do pescoço, e aí tensiona toda a região da cabeça, e ela traz uma sensação que a gente chama de dor de capacete, porque ela parece que envolve atrás da cabeça, as têmporas e o topo da cabeça. É uma sensação de dor de capacete. E ela é bem tensional. Ela pode ser intensa também. Normalmente a enxaqueca ela é mais intensa do que a cefaleia tensional, mas as duas geram bastante dor. São normalmente dores de que fica latejando, que fica ali incomodando, de moderado a intenso. Essa é a diferença entre elas de sintoma. Agora vamos entender a diferença entre elas de causa. Então, na enxaqueca, a gente vai ter questões que estão ligadas ao ressentimento, a frustrações vinculadas a uma desvalorização intelectual. O que tem a ver a desvalorização intelectual? A cabeça, no ser humano, ela está muito ligada com a forma da gente se relacionar, da forma da gente pensar e da gente transmitir aquilo que a gente está pensando, sentindo. Então, o cérebro, ele traz essa qualidade para a gente, principalmente o nosso córtex pré-frontal. Então, esse cérebro cognitivo que a gente tem e que traz essa capacidade da gente ser inteligente, de produzir coisas e de se relacionar. Acontece tudo, então, que está envolvido com intelecto, com inteligência, ela tem uma relação muito forte com a região da cabeça. E o nosso organismo atende às questões simbólicas. Então, se a gente tem um comando, uma programação nas nossas memórias, essa programação vai ser executada. E se eu tenho uma necessidade de valorização, de valorizar aquilo que eu estou trazendo, aquilo que eu estou produzindo, de valorizar aquilo que eu estou falando, normalmente a gente vai precisar de um aumento de sangue nessa região da cabeça. E se eu tenho uma sensação de desvalorização, então eu me sinto desvalorizado, desvalorizada no dia a dia, com as coisas que eu produzo, que são intelectuais, são coisas que eu gerei, que normalmente vai estar mais relacionado com o trabalho, porque normalmente é no trabalho em que a gente traz mais conteúdo intelectual. Quando eu falo trabalho, não necessariamente é um trabalho remunerado, é um trabalho que você tem no seu dia a dia e exige que você tenha mais atuação intelectual. Então, tudo aquilo que você colocou energia, que você quis trazer preparo para o dia a dia, não importa o que seja o tipo de trabalho. Trabalho é quando a gente executa uma tarefa, independente de qual seja ela, né, remunerada ou não remunerada. Mas que eu coloquei uma força intelectual, que eu dediquei uma intenção. Isso tem a ver, então, com questões intelectuais. E aquela questão que eu produzo e que eu estou fazendo, ela não está sendo reconhecida. Na minha percepção, eu não sinto que eu tive esse reconhecimento. Então eu sinto uma desvalorização. E essa desvalorização, ela pode gerar já um comando de aumento de fluxo sanguíneo na região da cabeça. Mas não é só isso, né? Dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia tensional, mas a enxaqueca não é só por um aumento de fluxo na região cerebral. É porque, o que acontece, pessoal? Então, o que tem a ver a desvalorização? Então, quando eu sinto que eu não tenho um reconhecimento adequado, essa valorização adequada que eu acho que eu mereceria, ou que eu gostaria de ter e não consigo, eu preciso aumentar a minha atividade intelectual. Quando a gente aumenta a atividade intelectual, isso me gera tensão e estresse, porque a gente vai ativar mais a onda beta. Então a gente tem vários tipos de ondas cerebrais. Onda cerebral beta, gama, alfa, teta,
delta. Depende do que a gente está fazendo, a gente vai ter mais atuação, uma predominância de um tipo de onda. E quando a gente está com a atenção focada, é a onda beta que mais se ativa. E a atenção focada gera adrenalina e cortisol, que é a onda de estresse. Né? Mas é importante, a gente aumenta a nossa atividade, a nossa condição, a nossa atenção, num estresse fisiológico para a gente poder fazer o quê? Produzir, fazer acontecer alguma coisa. Só que aí eu estou com uma desvalorização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha atividade intelectual, eu já estou sentindo uma desvalorização, uma falta de reconhecimento, então isso vai me gerar uma reação de proteção, porque é uma ameaça para mim, e quando a gente se sente ameaçado, a gente entra em reação de proteção, e em reação de proteção, a gente vai liberar mais cortisol e adrenalina, que é estresse, é resposta ao estresse. Agora, imagina que eu tenho isso de uma maneira mais constante. Né? Você tem no dia a dia esse processo de desvalorização, porque não é um dia que acontece. Às vezes é um ou outro, mas normalmente as pessoas que têm enxaqueca vão ter isso de uma maneira mais crônica, mais constante. E então, dentro desse processo, o que vai acontecer? A gente aumenta o nível de cortisol, e o cortisol, ele faz a serotonina baixar. Então, quando a gente está em reação de estresse, é uma reação de equilíbrio do nosso cérebro. Ele acaba baixando a serotonina. E a serotonina, ela é responsável, uma das ações dela, de modular a dor. Então, quando ela faz isso, quando ela baixa o nível de serotonina e aumenta o cortisol, a gente também começa a liberar substâncias inflamatórias. E a gente fica mais sensível à dor. Então, essa sensibilidade maior à dor já vai fazer com que a cabeça tenha uma chance maior de começar a doer. E somado a isso, a serotonina, ela também atua na vasodilatação e constrição dos vasos. E nesse caso, quando ela baixa, tem uma reação de vasodilatação exacerbada. Então acaba aumentando demais, né? Tem uma vasodilatação aumentada, mas acima do normal. E aí esse aumento de fluxo sanguíneo cerebral, somado com o limiar de dor mais baixo e com as substâncias inflamatórias que são liberadas, entra a enxaqueca. Né? Até aquela sensação de áurea, no primeiro momento, o vaso sanguíneo vai ter uma vasoconstrição e depois ele vai fazer vasodilatação. A vasoconstrição é que traz aquela sensação, às vezes, que dá de a pessoa falar que está vendo uma aura, né? Sente uma aura e depois segue a enxaqueca. Vou explicar isso novamente para a gente compreender e aí a gente correlacionar com a questão da desvalorização e do ressentimento e da frustração, tá? Então, pessoal, imagine o seguinte, imagina que a gente tem vias, né? Então a gente tem as ruas, os semáforos, e de repente começa a dar uma pane geral no painel de controle dos semáforos. Então, o painel começa a ficar sobrecarregado, porque ele começa a aumentar demais a energia elétrica associada a esse processo, uma sobrecarga. Então, começa, por algum motivo, vir muito mais carga elétrica nesse painel. Aí esse painel começa a se sobrecarregar, e aí ele começa a dar pane. Então, os semáforos começam a se desregular. E esses semáforos desregulados começam a atrapalhar todo o fluxo de carros que vai passar nas ruas, e esse fluxo de carro e as ruas são os vasos sanguíneos. Esse painel é o cérebro, esse painel elétrico. Então essas coisas começam a ficar desreguladas. E essa desregulação começa a atrapalhar o fluxo de carros e isso começa a congestionar, começa a trazer trânsito. É mais ou menos isso que vai acontecer com a questão da enxaqueca. Então, a gente começa a aumentar muito a atividade elétrica, bioelétrica cerebral, que seria o pane nessa placa, né? Começa a aumentar muita energia elétrica nessa placa, que controla todo o fluxo de semáforos. E aí o que vai acontecer? Começa a desregular. E esse curto-circuito, né, que dá mais ou menos um curto-circuito cerebral, ele começa a fazer o quê? Então, aumenta cortisol, aumenta as substâncias inflamatórias e baixa serotonina. E essa combinação com o processo pode gerar a enxaqueca, tá? E por que isso acontece? Porque emocionalmente, então, a gente precisa de uma atividade intelectual mais intensa, então eu preciso aumentar a perfusão sanguínea, aumentar sangue para as células cerebrais poderem absorver energia e executar o que precisa ser executado. Com isso, eu aumento o estresse, a onda beta, então eu aumento a minha carga de estresse, por isso libera mais cortisol. Cortisol então baixa a serotonina, e a serotonina é extremamente importante para essa sensação de relaxamento e sensação de bem-estar. Né? Então ela vai baixar e isso vai aumentar a tensão e vai gerar dor, porque o limiar de dor fica alterado. Essa dor e essa
tensão começa a gerar enxaqueca, tá? Então, pessoal, o que acontece? Isso vira memória. E quando vira uma programação em memória, qualquer situação em que você se sentir de alguma forma desvalorizado, né, aí traz aquela sensação de frustração, então uma sensação de ressentimento, porque a gente, quando se sente desvalorizado, a gente fica ressentido e frustrado. Então, isso são memórias e comandos. Toda vez que você sentir a frustração, o ressentimento e a desvalorização, isso pode desencadear a enxaqueca. Então, se você sofre com enxaqueca, pensa nisso, começa a avaliar o seu dia a dia, começa a pensar se você não tem alguma questão aí que você perceba, um padrão que você veja no seu dia a dia, que normalmente quando vem a enxaqueca, você passou por alguma situação que ela tenha acontecido de gerar de alguma forma uma frustração, um ressentimento ou uma desvalorização, ou você já tem isso guardado, você já tem isso com você nas suas memórias. Você diariamente traz um pouco de sensação de frustração, desvalorização, e quando isso aumenta um pouquinho, já transborda o copo, e aí já vem a crise de enxaqueca. Então, pense sobre isso, porque para melhorar a enxaqueca, é muito importante que você consiga começar a melhorar as coisas que você tem de ressentimento para poder ressignificar. Então aqui eu vou te dar uma dica, vou te dar um exercício para você fazer que pode te ajudar, tá bom? Para melhorar essa questão, mas claro, a gente sempre tem que buscar ajuda especializada, tá bom? Que é bem importante. Então, ajudas especializadas tanto a médica quanto também das terapias integrativas, porque se a gente está falando de memória, está falando que as memórias influenciam e podem gerar e contribuir para gerar enxaqueca, a gente precisa desbloquear as memórias inconscientes, aquelas memórias bioquímicas. E se você quiser saber mais sobre essa questão das memórias bioquímicas, assiste o vídeo Sua Dor Tem Significado. E lá eu explico melhor sobre a questão da memória bioquímica. Mas você já tem lá a memória, e aí o que acontece? Então, a gente precisa reprogramar, a gente precisa ajudar a reprogramar. E as terapias integrativas ajudam muito a fazer isso. Mas eu vou trazer aqui um exercício do livro Cura pelo Hábito. Então, também, se você não conhece o livro Cura pelo Hábito, uma reflexão da vida, eu vou deixar também, além do link do vídeo na descrição, eu vou dar o link do Cura pelo Hábito também, para você adquirir o livro, ver se você gosta, porque é um livro que pode trazer bastante ajuda. Mas vamos lá. Como que você faz, então, como um exercício para ajudar a melhorar ressentimento, a melhorar essas questões de desvalorização? Então, se você tem noção da situação, se você sabe qual situação que está te gerando uma frustração, um ressentimento e, consequentemente, a desvalorização, você pode fazer um exercício que chama primeiro eu compreendo e depois eu vou ver se eu vou aceitar ou não. Então, antes de a gente aceitar uma situação ou não, a gente pode trazer ela para a compreensão. Então, quando a gente trabalha a visão multifocal, a gente consegue melhorar a sensação que a gente tem sobre alguma questão. Então, quando a gente usa a nossa mente para trazer um foco em alguma coisa que fala assim, isso é certo, a gente fica numa visão dual, então dualista, e aí o que a gente faz? A gente determina que alguma coisa é boa e que alguma coisa é ruim. E isso gera muito sentimento, e muitas vezes sentimentos ruins, sentimentos que não vão nutrir a gente na vida, mas vão nutrir a gente como um veneno, vai fazendo mal para a gente de pouquinho. Então, o que a gente faz nesse exercício? A gente vai olhar para essa situação e a gente vai criar possibilidades para ela ter acontecido daquela forma. Eu vou dar um exemplo aqui genérico e depois você vai tentando aplicar. Se ficar com dúvida, manda mensagem aqui no vídeo que eu tento resolver, tento explicar a sua dúvida. E no livro Cura pelo Hábito a gente tem esse exercício mais detalhado e vários outros exercícios para você trabalhar a ressignificação, tá? Mudança de percepção consciente. Então, como que a gente faz? Imagina que você está dirigindo, aí você está lá tranquilo, tranquila, e de repente você toma uma buzinada, que você toma um susto, você até desvia o carro assim, quase bate e passou. No primeiro ímpeto, né, que a gente tem, é fazer o quê? É xingar, é brigar com quem fez isso com a gente. E até ficar com uma certa raiva ali naquele momento. E aí o que a gente faz? Então, em vez de a gente acusar e determinar que a pessoa está errada, porque que ela fez aquilo, ela é isso, ela é aquilo, vamos trazer uma visão multifocal. Vamos entender o que aconteceu, compreender. Não quer dizer que a gente vai aceitar, mas a gente vai trazer para compreensão. Como que é compreender? Então eu compreendo o que a pessoa fez. Como? Então eu vou criar possibilidades para aquilo ter acontecido. E essas possibilidades são livres de julgamento. Então, por exemplo, a gente sempre vai criar no mínimo duas possibilidades, mesmo que na primeira que eu criei já tenha sentido um alívio, tá?
Por quê? Porque a gente precisa criar a visão multifocal. Então a gente não pode criar sempre uma coisa, a gente tem que criar sempre no mínimo duas, porque duas já traz opções. Então, vamos criar uma possibilidade para eu ter tomado aquela buzinada. Talvez a pessoa está muito atrasada para chegar no trabalho, em algum lugar, e ela não está conseguindo pensar, está desesperada e buzinou. Essa é uma possibilidade. Vamos fazer mais uma. Talvez ela esteja indo encontrar alguém que aconteceu alguma coisa, ou está numa emergência, está indo ver alguém no hospital, acabou de receber uma notícia tensa e ela está em reação de proteção e está desesperada e fez aquilo. Então, ó, tá vendo? Eu já criei duas possibilidades. E só de eu falar essas duas possibilidades, vê se você já não sente aí, pensando na situação, que parece que alivia. Traz uma sensação até de alívio, né? Mas vamos lá. Essas são duas possibilidades. Então, se eu já senti alívio com duas, eu posso parar ali. O que é sentir alívio? É eu pensar na situação e me sentir neutro, neutra, não sentir mais nada. Então, eu sinto que eu tô neutro, neutra. Perfeito. Agora eu vou pensar sobre o assunto, se eu aceito ou não aceito, tá tudo bem. Eu vou agora agir em cima daquilo que eu posso fazer. Então, o que eu posso fazer de diferente para melhorar, para me sentir reconhecido, reconhecida, para melhorar essa sensação de valorização, né? Me sentir mais valorizado. Então, é um caminho que a gente vai encontrar para poder melhorar a questão. Mas a gente já saiu daquela sensação ruim que a gente estava e que gerava o quê? Reação de proteção na gente. Então, quando você faz isso e você consegue ressignificar, isso já vai trazer um alívio para essa questão do sintoma da enxaqueca. Um grande alívio, tá? Se ela não melhorar, ela pode baixar bastante. Ou o que vai acontecer? Você não vai fazer durante a crise, mas depois, quando você não está em crise e você percebe a situação que você vai analisar, você começa a fazer isso. E aí você ressignifica, e aí provavelmente você vai começar a ter menos crises de enxaqueca, ou talvez enxaquecas com menos intensidade. E se, claro, é o que eu deixo claro, a gente precisa procurar ajuda especializada, mas esses recursos são importantíssimos da gente fazer para a gente manter e sustentar um tratamento. Porque não adianta também só tratar e continuar deixando a desvalorização, o ressentimento, a frustração continuar ali no seu dia a dia. Precisa tratar, tá bom? E aí a gente vai criando possibilidades. Então eu posso criar quantas possibilidades forem necessárias, sendo que elas não precisam ser verdadeiras. Porque o que eu estou fazendo aqui é parar de tomar o veneno que eu tomo todo dia. É um veneno que a gente toma todo dia, então eu tenho que parar de tomar esse veneno. Eu então crio possibilidades independente delas serem verdadeiras ou não. É só para eu tirar a sensação. A partir do momento que ela se tornou neutra, o impacto negativo vai sair. E aí, dali em diante, eu consigo tomar atitudes melhores e pensar o que eu vou fazer sobre a situação que eu quero melhorar, que eu preciso mudar na minha vida, tá? Esse exercício, pessoal, vamos supor, você fez umas 4, 5 opções e ainda você está sentindo. Você sentiu que diminuiu, mas ainda sente um pouco. Dá um tempinho, deixa passar aí um tempo, uns minutos, uma hora, aí faz o exercício de novo e vai fazendo ele até você sentir que você conseguiu melhorar essa questão. E lembrando, se você não está conseguindo, você está fazendo, mas não melhora por completo, e mesmo que melhore por completo, busquem ajuda especializada, tá bom? Então tem técnicas ótimas que podem ajudar a desbloquear programas, memórias que a gente tem bioquímicas e que geram essa dificuldade, às vezes, no comportamento da gente conseguir responder bem à sensação de desvalorização e de ressentimento e frustração, como o Theta Healing, a nova medicina germânica, a acupuntura, e a constelação familiar também, dependendo do tipo de memória, tá? E essas são as que eu pratico, mas tem muitas outras que dá pra gente procurar e fazer, mas eu falo dessas porque essas eu conheço e pratico. Agora, vamos entender a cefaleia atencional. Ela já vai ter uma outra característica emocional que envolve ela, que está muito ligada, então, com as questões de sobrecarga, mas também voltadas para a parte intelectual. Então, é uma sobrecarga intelectual que tem a ver com uma necessidade da pessoa de dar conta de tudo. Então, ela precisa dar conta de tudo, ela sente que é a obrigação dela dar conta de tudo, e ela tem que ficar fazendo as coisas acontecerem. E essa pessoa, ela, em qualquer aspecto da vida dela, independente de onde ela esteja, seja em casa, com a família, seja no trabalho, com os amigos, ela sempre sente que ela é responsável por dar conta de tudo. Ela tem que resolver as coisas, tudo depende dela, é uma pessoa que tem uma necessidade de controlar as coisas para que as coisas aconteçam. Então, é uma pessoa que vai gerar muita tensão.
porque ela está sempre com sobrecarga. E o comando, quando a gente aumenta, então quando a gente tem uma demanda muito grande, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar a tensão muscular, a força muscular. Por que a gente faz isso? Esse é um comando do nosso organismo. Então, o que eu faço? Quando eu preciso carregar algum objeto, a gente precisa segurar alguma coisa, a gente vai colocar um tipo de força naquilo. Então, se é uma coisa leve, a gente põe X força. Se é uma coisa mais pesada, a gente vai colocar mais X daquela força. E quando a coisa começa a ficar muito pesada, a gente vai ter que tensionar muito todos os músculos, grupos musculares, para conseguir fazer o esforço máximo para carregar alguma coisa. E quando isso vai ficando cada vez mais pesado, chega uma hora que a gente não aguenta, e aí aquelas coisas vão cair porque o músculo perde a força, né? Ele falha, porque senão ele vai romper, ele vai machucar. Então, o que acontece? Nas questões emocionais, a sobrecarga emocional, a sobrecarga de atividade intelectual, então eu tenho que dar conta de tudo. Eu preciso resolver as coisas, principalmente nas coisas de intelecto, que são coisas que são tarefas. Então, as tarefas do dia a dia, que a gente entende como nossa responsabilidade e nossas tarefas. O que vai acontecer? Isso começa a aumentar a sobrecarga cerebral, a atividade cerebral, preciso aumentar o sangue, o fluxo sanguíneo cerebral, é a mesma coisa, gerando o quê? Tensão, né, gerando aumento do cortisol, aí o cortisol baixa a serotonina, aumenta as substâncias inflamatórias. É o mesmo processo, só que aí o que vai acontecer? Só que gerando tensão muscular. Por quê? Porque o músculo entende que ele tem que dar conta de algo que é muito pesado. Então, o organismo vai mandar esse comando, ó, precisa contrair porque é muito peso, é muita coisa. E aí, quando a gente traz esse processo que é muito peso, é muita coisa, é tensão muscular, principalmente aonde, pessoal? Quando a gente vai carregar alguma coisa, né? A gente vai fazer mais força aonde? Nos membros superiores, contraindo toda a região de trapézio, dessa região aqui da musculatura de postura, principalmente a região aqui dos ombros, da escápula, que é essa parte de trás, que vem o trapézio. Essa tensão de trapézio, a gente vai morder, então tem a tendência de fechar a boca, por quê? Porque quando a gente está de boca aberta, façam o teste. Se você tenta carregar uma coisa mais pesada, com a boca aberta e com a boca fechada, para vocês verem a diferença de força. Então, uma forma da gente ter mais força é tensionar essa musculatura, ela traz pra gente mais força. Pode perceber, quando a gente precisa de mais força, a gente tende a morder. Então, essa necessidade de tensionar. Essa tensão também vai gerar o quê? Contração. Muita contração e que vai gerar cansaço e tensão na região do masseter, né, um outro músculo interno que chama pterygoideu, interno da boca, e temporal, a musculatura do temporal, que é a musculatura da cabeça. Então, tensão. Então, junto com essa tensão de trapézio, e isso começa a gerar uma tensão grande, com um aumento de fluxo sanguíneo cerebral, lembra da atividade constante? E aí aumenta o fluxo sanguíneo e vai começar a gerar dor de cabeça, só que agora de forma de capacete, que aí tensiona toda a musculatura dessa região. E então, as situações de dia a dia recorrentes que você tem que ficar constantemente dando conta, elas podem te gerar cefaleia tensional. Ela pode ser crônica, então você ter constantemente, né? Então vira e mexe você tem, por quê? Virou um programa, virou uma memória, está programado lá. Toda vez que você tiver situações que você tem que dar conta, você tensiona. E aí já fica automático. Esse processo, ele vai ser sempre o copo cheio, né? Então a gente fala, o copo está cheio, aí qualquer situação a mais já transborda e aquilo vem. Então, no dia a dia você está bem, mas de repente transbordou o copo, vem a cefaleia tensional, ou, no caso, a enxaqueca, depende de cada um aí, de cada sintoma. Só que nesse caso, pessoal, da cefaleia tensional, é um pouco diferente. Na enxaqueca, eu expliquei que a gente tem a questão da pane, né? Então, a gente tem uma pane cerebral, né? Como um processo ali que aí desregula, né, os semáforos, então é uma pane, porque é uma atividade intensa. No caso da cefaleia tensional, ela é um pouco diferente. Então, vamos pensar num sistema de alarme, em que você tem um alarme na casa, só que esse alarme, por algum motivo, ele fica extremamente sensível. Então, o sensor dele fica hipersensível. E aí, o que vai acontecer? Qualquer coisa que passou ali, que movimentou, que ele percebeu como às vezes uma mudança de claridade, uma mudança de luz, ele já ativa. E aí o alarme soa e tensiona tudo. Então, é mais ou menos isso que acontece com a cefaleia tensional. A pessoa, ela está com os sensores extremamente sensíveis, está ativo. E aí, qualquer coisinha a mais que tensiona, que já vai gerar uma preocupação a mais, que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver, já ativo sem o alarme
e aí tensiona toda a musculatura, e aí que vem a cefaleia tensional, tá? Então é por isso que é comum a cefaleia tensional às vezes acontecer mais no final do dia, porque você já passou uma carga diária, né, de tensões e aquilo tende a aparecer. É mais comum, quer dizer, pode aparecer em qualquer momento, mas só trazendo aqui por causa da tensão. Bom, e agora deixa eu dar a dica da o que fazer com a cefaleia tensional. Bom, nesse caso, pessoal, é uma necessidade de controle. Então você precisa controlar as situações, você tem uma necessidade de controlar as situações para dar conta. Quem quer dar conta também tem uma questão de desvalorização. Então, olha só a desvalorização entrando de novo, só que de uma maneira diferente. Aquele que sente que precisa dar conta de tudo, é porque sente que se alguma coisa escapar da mão, você vai sentir o que é uma desvalorização. Você vai falar, pô, eu não fui suficiente. Então, é uma desvalorização agora de falta de suficiência. O fato de você não se sentir suficiente, uma pessoa suficiente, faz com que você tenha a necessidade de dar conta de tudo, e isso é um tipo de desvalorização. Só que é uma desvalorização diferente da enxaqueca. E esse tipo de desvalorização, pessoal, é a mesma coisa no aspecto de procurar ajuda. Vá buscar ajuda, né, no sentido agora psicológico, né, de terapia, mas também das terapias integrativas para tentar encontrar memórias inconscientes que te fazem com que você tenha essa necessidade de ser suficiente e parece que as coisas nunca, né, nunca o que você está fazendo é suficiente, tá bom? Isso precisa a gente fazer uma investigação mais profunda, mas a gente pode fazer um recurso aqui que vai ajudar na questão tensional, que aí é você fazer um exercício chamado exercício de coerência cardíaca, que é um exercício muito bom para a gente fazer, que vai ajudar a gente a relaxar um pouco. É um exercício do Instituto HeartMath, que estuda muito a relação do coração com as emoções e com essa questão do corpo, de saúde. Então, pessoal, como que a gente faz esse exercício? Você vai fazer ele por 2, 3 minutos. Você pode colocar uma música associada, se você quiser, que te relaxa. Você vai fechar os olhos. Você não precisa fazer com música, você pode fazer esse exercício em qualquer lugar, é só sentar e fazer, tá? Sentado, fecha os olhos, toca as mãos aqui no peito, no coração, ó, deixa lá só os dedos, ou uma mão, só para você sentir o coração batendo. E aí o que você vai fazer é concentrar a sua atenção no coração. E você vai ficar sentindo o coração bater. É só isso que você tem que fazer nesse exercício. Ele pode ser mais desenvolvido, mas nesse caso você precisa fazer isso. Por 2, 3 minutos, se você focar sua atenção no coração batendo, e sentir o coração batendo, você vai equalizar a sua respiração, você vai acalmar e você vai fazer com que a onda eletromagnética do coração se alinhe com a do cérebro. E isso gera no corpo uma resposta de tranquilidade, você sai da ameaça. E isso faz com que o coração libere ocitocina e um hormônio chamado atropeptídeo, que regula o corpo todo e corta o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, da tensão. E o fato da gente fazer isso de olhos fechados ativa a onda alfa. A onda cerebral alfa, ela é uma onda de atenção plena. E isso faz o corpo já também relaxar. Então a gente tem um exercício potente para ajudar a destensionar a musculatura, tá? Ele não vai resolver a questão profunda, no sentido de memórias, o que está por trás dessa desvalorização por não se sentir suficiente. Mas ele vai distensionar o teu corpo. Você vai sentir um relaxamento imediato e talvez isso já ajude a melhorar a cefaleia tensional, tá bom? Então, como que você faz esse exercício? Vai lá, senta, toca a mão no coração, concentra a sua atenção e fica sentindo o coração bater e vai respirando normalmente, como você respiraria, e tranquilamente. E fica ali 2 minutos. O mais importante desse exercício, a atenção, o foco precisa estar na atenção no coração. Você percebeu que você começou a pensar em alguma outra coisa, se distraiu com algum barulho ou qualquer outra coisa, para e volta a atenção para o coração. E aí você vai perceber que a sua mente vai focar em uma coisa só. E isso vai, com a atenção, né, com os olhos fechados, a atenção plena, isso vai começar a produzir uma série de outros neurotransmissores e hormônios no seu organismo, aumenta a serotonina, baixa cortisol, e aí você começa a aliviar a tensão, tá bom? Então façam esse exercício e também, se tiver dúvida, deixa a mensagem aqui que eu tento explicar para vocês o exercício, tá? Bom, pessoal, então a ideia desse vídeo era ajudar vocês que possivelmente sofram aí com a enxaqueca ou com a cefaleia tensional, ou às vezes com os dois. Caso não seja o seu caso também de você ter, né, a enxaqueca, a cefaleia tensional, às vezes você tem só de vez em quando ou não tem, mas os exercícios que eu passei aqui, os 2 exercícios são importantíssimos. Vocês podem fazer quando vocês quiserem para qualquer situação. Tanto aquele da ressignificação das possibilidades,
quanto esse da coerência cardíaca. Então façam e usem esses exercícios porque eles vão ajudar muito no dia a dia e na vida, tá? Então, pessoal, deixe os comentários aqui, curtam o vídeo e compartilhem com as pessoas que vocês acharem que pode ajudar, tá? E até a próxima.